Olá, pessoal. Aqui é a Lê Periardi. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto castanho, uso óculos, estou usando, como sempre, uma blusa preta, um fone de ouvido preto e aqui no meu fundo tem uma estante de livros. Atualmente eu sou UX Writer Content Designer no iFood, sou professora, mentora, criadora de conteúdo e sou cofundadora do clube do UX Writing junto com a minha amiga maravilhosa, Jailma Souza. Fala pessoal, aqui é a Jailma Souza. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, está preso num coque. Estou utilizando um fone de ouvido preto, vestindo uma blusa rosa. Ao meu fundo tem uma estante de livros. E sou parceira da Alê aí na cofundação do Clube do X-Writing. Atualmente eu sou UX Writer, especialista em chatbots na GetBots. Dou aula junto com a Alê no curso UX Writing na prática, lá na The Starter. Atuo como mentora também, né, em hackathons, mentoria individual, e é isso. Olá, pessoal. Eu sou o Bruno Silva, de 34 anos. Estou usando uma camiseta cinza escura. Nela está escrito, não sei se EFI, é a empresa onde eu trabalho como UX Writer. Atrás de mim tem uma guitarra aqui, só um pedacinho dela, que é um dos instrumentos que eu gosto de tocar. O fundo onde eu estou aqui é todo branco, uma parede toda branca. E sou um homem pardo, né? Gostaria de agradecer aí o convite do pessoal do Clube do UX Writing, a Lê, Jailma, muito obrigado aí, e também a presença do Vinícius. Por falar no Vinícius, Vinícius é nosso intérprete de Libras. Ele é um homem branco, está usando uma blusa preta de manga longa, óculos e cabelo social. É assim que ele define o cabelo dele, gente. O Clube do UX Writing é uma comunidade dedicada para pessoas que trabalham com conteúdo para interfaces digitais, para serviços digitais de uma forma geral. Então, não é só UX Writers, né? A gente também recebe super bem content designers, copywriters, galera de marketing de conteúdo, enfim, se você escreve, tem interesse pela área, já vai ser muito bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde. E a gente está completando hoje um ano de comunidade. Passou rápido pra caramba. E nada melhor para comemorar do que conteúdo muito bom e de graça para a comunidade. E a gente não pode deixar de agradecer aqui nossos patrocinadores, a GetBots, empresa especialista de chatbots, e a The Starter, que é uma escola de UX Design, UX Research, e também recebe ali o nosso curso, UX Writing na Prática, meu curso e o da Alê. Agradecemos também aqui o apoio do nosso UX Writing Cast, o nosso podcast aí voltado para UX Writing e Content Designer. É o único atualmente aqui em português que fala sobre esse tema. E hoje nós estamos aqui com o Bruno. Queria agradecer aí pela presença. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ele vai falar ali sobre UX Writer e narrativa interativa. Bem coisa boa por aí. Bruno, é com você. Bom, eu que agradeço aí o convite, né, das meninas e de toda a equipe maravilhosa. Estou ansioso porque essa é a minha primeira apresentação para a comunidade, então espero que vocês gostem do tema e apreciem cada minuto. Um pouco sobre mim. Eu comecei minha carreira como repórter em 2011, né, eu sou jornalista por formação. Em 2018, eu comecei como web writer no Bradesco. E atualmente eu estou na EFI, um banco digital de Minas Gerais, e atuo como UX Writer desde 2020. Bom, um pouquinho aqui da minha carreira acadêmica, né? Eu sou jornalista, como eu já comentei, sou especialista em mídia, informação e cultura pela ECA, e agora estou terminando a pós-graduação em User Experience Writing pelo Centro Universitário Belas Artes, no qual eu também fui colega de classe da Jailma. Um pouquinho da minha vida pessoal, eu sou casado com a Mari, nosso primeiro filho aí chega em maio, o nome dele é Bento. Sou apaixonado por música, né? Desde ouvir, estudar e compor, eu também componho, gosto de escrever música. Eu sou fã de dois escritores, um é de ficção científica que se chama Isaac Asimov, aqui está o sobrenome dele, e o outro é de fantasia, né? Que é o Tolkien. Adoro esses dois escritores aí. E sou viciado em pão de queijo, embora não seja mineiro.
Bom, aí vamos iniciar de fato a nossa apresentação, e essa é uma das perguntas que me levaram a fazer e que gerou o tema do meu TCC, né, para pós-graduação, que é como nós, UX Writers, podemos expandir a nossa área de atuação por meio da narrativa interativa. Mas primeiro, o que é, né, a narrativa interativa? Primeiro a gente precisa entender isso para saber como atuar com ela. Ela teve origem na década de 80, com o Chris Crawford, que é um designer de jogos norte-americano, e esse tema ele pode ser encontrado no livro que ele lançou em 2012, a segunda edição que a gente encontra mais fácil, inclusive nas plataformas, que se chama Interactive Storytelling, e só tem em inglês, infelizmente, para quem não lê em inglês ainda. Espero que em breve lancem em português. Aqui uma citação dele mesmo, né, que tem no livro, que o ponto de partida para a busca dele para as histórias interativas aconteceu em 1983, com a percepção de que os jogos pudessem amadurecer e atingir uma característica mais artística, né? Porque antigamente, não só antigamente como hoje também, os jogos ele tem uma característica muito de perseguir coisas, atirar em coisas, correr de coisas. Então ele disse que nos jogos, o Crawford disse que ele gostaria que os jogos fossem mais sobre pessoas, sobre narrativas, né? Foi daí que ele trouxe esse termo, que ele tirou daí. Resumindo, então, a narrativa interativa abrange tanto a computação, que é a área do Crawford, por meio de jogos, né, como a inteligência artificial e as artes, por meio do cinema e da literatura. Mas a gente vai focar aqui na apresentação, como eu foquei no meu TCC, simplesmente nos jogos digitais e na ficção interativa. Acho que fica mais interessante. Aqui uma definição que eu peguei de uma colega, Natália Bittencourt, do Estúdio, o site onde ela postou, e ela define como a narrativa interativa como uma forma de produção cultural que é desenvolvida por meio de sistemas computacionais que permite gerar histórias através da criatividade da pessoa usuária. E aqui uma definição do próprio Crawford, né? Ele diz que a narrativa interativa se desenvolve em um universo interativo. É um lugar onde os elementos dramáticos desenvolvidos por quem cria a história fica, né? Então, a pessoa que escreve a história, ela pensa em um universo, e nesse universo tem todas essas possibilidades de interação através de elementos dramáticos. E é por meio desses elementos dramáticos que a pessoa usuária caminha, entre aspas, por esse universo. Enquanto ela caminha, a pessoa usuária interage com a história e ela produz a história da maneira conforme ela vai caminhando, né, através de verbos. Ela é totalmente orientada por verbos, então ela escolhe por onde ir, né, por onde seguir, o que fazer. Logo, logo a gente vai adentrar mais nesse tema e vai ficar um pouquinho mais claro. Uma outra característica, né, do universo interativo da narrativa é que é a pessoa usuária e não a pessoa autora da história quem decide o caminho a ser tomado. Hoje, a experiência da leitura, a experiência do jogo, ela é muito passiva, né? A gente simplesmente lê o livro e a história simplesmente acontece, independente do que a gente queira ou não. Aqui na narrativa interativa é o contrário, né? A pessoa que decide aí que caminho seguir. Mas atenção, isso é muito importante, hein, pessoal? Um conteúdo com interatividade não necessariamente é uma narrativa interativa. Então, muitos jogos têm sim a interação, né, como mote, mas isso não quer dizer que seja uma narrativa interativa e vocês vão entender o porquê. Primeiro preciso a gente desmembrar o termo, né, porque é um termo composto que traz aí narrativa e interação. E aí a gente vai entender o que é. E um ponto interessante também. É um termo muito usado por nós, mas a gente conhece muito como storytelling, tá? Mas aqui eu acho importante a gente usar o termo em português. Em português é narrativa mesmo. E a definição aqui de narrativa, segundo a Corinne Squire, num artigo que ela escreveu em 2014, que se chama O que é narrativa? Ela explica que a narrativa é uma cadeia de signos com sentidos sociais, culturais e históricos que se movimentam temporalmente e causalmente. O Crawford define a narrativa como fruto da nossa própria linguagem, que evoluiu como um componente necessário
para o desenvolvimento da nossa cultura e trata da complexidade da interação humana. E é interessante isso, né? Como a narrativa surge da linguagem e surge através da interação. E como ele junta essas duas coisas, né? A interação e a narrativa. Tem uma definição aqui também do psicólogo Jerome Brunner. Não sei se é assim que se fala o nome dele, porque é francês. Eu não vou arriscar, porque eu não sei. Mas ele define narrativa como uma sequência de eventos que envolvem seres humanos como personagens ou autores em um fluxo narrativo que pode ser real ou imaginário. Ou seja, ele pode ser uma ficção ou uma não ficção. E a interatividade? A interatividade, ela é um processo cíclico entre dois ou mais agentes. Esses agentes, eles fazem as seguintes ações: escuta, pensa e fala. Eu vou avançar aqui um próximo slide e vou explicar uma coisa que vai ficar um pouco mais claro. A interatividade, ela pode ser compreendida de 3 maneiras: do sentido social, do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista da informática. Então, um resumo breve aqui, né? A interação social é aquela no dia a dia mesmo, né, que a gente faz pessoalmente ou através de redes sociais. A interação da comunicação é aquela da fala, que a gente vai trocar uma ideia independente da mídia. E a informática, do ponto de vista da informática, ela é aquela interação em que a gente faz entre o homem, na verdade, entre a humanidade e a máquina, né? Bom, o foco aqui da apresentação ela vai ser na interação do ponto de vista da informática, que é aquela que acontece entre o humano e máquina por meio das interfaces digitais. E existem graus de interatividade diferentes, né? Que a gente pode dizer, poxa, mas como que eu vou saber se uma interatividade é boa ou não? Quando eu quero ser um escritor ou uma escritora de narrativa interativa, como que eu vou saber se a minha interatividade está boa? O Crawford traz 3 pontos importantes aqui para a gente analisar, que é do ponto de vista da velocidade, ou seja, um aplicativo que é lento, ele não tem uma interatividade muito boa, que ele vai demorar para carregar as coisas, isso vai prejudicar a experiência. O segundo ponto é a profundidade, que é o quão profunda é a concentração de uma pessoa durante a interação, ou seja, durante uma pesquisa na internet, a gente não tem uma concentração muito alta, né? A gente não se aprofunda muito naquela busca, porque é uma tarefa simples. Por outro lado, se a gente estiver jogando, por exemplo, xadrez, a profundidade da concentração é muito maior. Então, esse segundo termo é nesse sentido. E no sentido de escolha, que é o que eu falei lá atrás, que as pessoas que estão lendo a história de narrativa interativa, quem escolhe os caminhos da história. Então, aqui se trata das escolhas que a pessoa que está interagindo faz durante a usabilidade da interface aí. Vamos a alguns exemplos. Um dos exemplos que eu trouxe aqui é um jogo chamado Until Dawn, que é um jogo de terror e suspense, onde a pessoa toma as ações, né? E essas ações vai direcionar o jogo. E é interessante que na própria abertura do jogo, eles já trazem aqui uma borboleta, que é aquela teoria do caos, né, em que o bater das asas de uma borboleta pode influenciar do outro lado do mundo. Então, esse é o mote que eles querem trazer para o jogo, inclusive está escrito aqui, né? Sua história é uma entre várias possibilidades. E vou mostrar aqui o desenrolar do jogo, mas apenas em imagens, até para não dar spoiler para quem quer jogar. Então, aqui nessa tela tem um exemplo do início do jogo, né, que mostra uma mulher vagando por uma sala. Ao fundo dela tem um cara dormindo num balcão, parece que está meio bêbado. E aqui já aparece um texto que é muito característico do UX Writing, né, que é o texto para orientação, um texto orientativo, que é um texto tutorial. No texto diz, use o controle direito para olhar em volta, objetos reluzentes podem ser inspecionados. Então, aqui eu começo com uma investigação, ela está procurando algumas coisas nesse ambiente em que ela está agora. Daí ela já andou um pouco e acontece aqui as primeiras escolhas. Ela tem a opção, no jogo, ela ouviu um barulho do lado de fora da casa, ela sente medo, e aqui o jogo dá 2 opções para ela. Acordar o colega que está dormindo no balcão para falar com ele, ou achar os outros moradores da casa, né, que aí é uma casa que ela alugou para passar um fim de semana e está numa balada. Então, ela tem 2 opções aí de seguir. Já começa aqui a narrativa interativa, você interagindo com a narração.
Aqui já é ela fora de casa, com o mistério todo acontecendo, né? E já tem mais 2 opções para ela escolher: seguir as pegadas que ela viu na neve, ou seguir o barulho que ela ouviu na floresta. A história se desenrola, acontece uma série de coisas, e a pessoa que está jogando, por conta do evento traumático que aconteceu nesse dia, ela começa a visitar um terapeuta. Então tem um terapeuta mó sinistro aí, né, na tela, que está falando com a pessoa e trocando ideia, né, falando que cada decisão que nós vamos tomar no jogo agora, ela vai abrir portas para o futuro, né, pode ser escolhas que vão mudar tudo e tudo mais. E ele mostra uma foto e pede para que a gente que está jogando, que a gente defina o sentimento que estamos sentindo ali, né, ao ver essa foto. Então a gente pode dizer que essa foto nos faz feliz ou nos faz tenso, e aí a narrativa vai se desenvolvendo de acordo com o que a gente diz ali. Essa é apenas a introdução do jogo, tá, pessoal? O jogo, a partir do que a gente vai dizendo aqui na terapia, vai acontecendo depois durante o jogo ali. Depois aqui é um pouco mais avançado, né, no jogo, aparece já um psicopata ali. Aqui as narrativas, o interessante da narrativa interativa nos jogos é que tudo acontece como um filme mesmo. Não é um jogo em que você está perseguindo algo e tudo mais. Você tem tempo para tomar decisão, tem as narrativas acontecendo embaixo, né? Tá para ver ali a conversa entre o Sam e o psicopata, a Sam, né, que é uma mulher, e o psicopata. Então, ela tem 2 opções aqui, de arremessar um vaso nessa pessoa ou correr dessa pessoa que está perseguindo ela, e assim vai. Aqui também é um outro jogo, eu não segui muito no jogo do Until Dawn, porque para não dar muito spoiler, tá? Aqui é um outro exemplo de jogo que se chama New Cab, em que se passa inteiro dentro de um táxi, e nós assumimos o papel da mulher que está dirigindo o táxi, e basicamente a gente precisa manter a pontuação boa. Aqui está um aplicativo, né, a carinha do aplicativo do jogo, avaliação da motorista, o valor que a gente tem aqui como objetivo diário a ser recolhido ali, né, receber pelas corridas, e quando toca uma chamada no celular, aparece a pessoa que está chamando um táxi, e a gente aceita ou não, né? E daí vai se desenrolando o bate-papo. A gente consegue escolher quais conversas vão entrar. Então, aqui do lado esquerdo tem quais conversas eu posso colocar, né? Olá, corrida para o Linha, né? Tá indo para Los Orros, tá bem quente hoje. Então, você pode começar a puxar assunto com a pessoa que está no banco de trás como passageira. E aí a conversa vai se desenrolando, né? A pessoa atrás vai conversando com ela, e também vem os fluxos de pensamento. Esse jogo é interessante por isso. Além da conversa que está rolando entre o passageiro e a pessoa que está dirigindo, tem os fluxos de pensamento aqui, da pessoa que tá jogando e dirigindo, né? Aqui ela está falando, ó, conseguia sentir a ansiedade dele vindo do banco de trás. Não tem jeito. Eu observo essas coisas como se fosse uma esponja. Então a pessoa vai ali tendo sentimentos enquanto joga. Ou seja, ele está observando que a pessoa está ansiosa ali, alguma coisa aconteceu. E a conversa vai se desenrolando, né? A taxista vai puxando assunto com a pessoa usuária que está no táxi. Aí começa a mudar o sentimento da pessoa que está atrás. Ó, seu estado emocional afeta as opções disponíveis. Às vezes surge por exemplo, um assunto sobre política no táxi, e a taxista tem um ponto de vista político e o usuário tem outro. Isso pode atrapalhar a interação entre os dois, e no final da corrida pode ter uma nota baixa para motorista ou uma nota alta. Tudo devido à interação boa ou ruim. E aqui, nesse caso, nesse jogo, a pessoa se deu bem, a avaliação foi boa, ganhou o dinheirinho dela e vida que segue. Aqui agora eu vou dar um outro exemplo, que é de ficção interativa. A ficção interativa é mais voltada para texto, simplesmente texto, e ele é como se fosse mesmo os jogos aqui digitais que eu acabei de mostrar, mas sem o recurso das imagens. Esse jogo, ele se chama Ganga Zumba, e a pessoa ela tem uma missão que ela se passa num quilombo, né, numa comunidade quilombola, e tem uma missão que a pessoa leitora tem que fazer. Aí que começa, né? A gente vai conhecendo sobre o Quilombo dos Palmares, você escolhe a personagem, se a característica principal da personagem, se ela vai ser uma personagem lutadora, personagem letrada, uma personagem perceptiva, tudo isso influencia no jeito que o jogo vai se desenvolver. Aí aqui, ó, sua personagem tem uma boa percepção e os detalhes que estão ocultos para outros personagens serão mostrados durante essa história. Aí você segue ou não, né? Então tem sempre texto de opções, né, pessoal? Você vê que aqui são textos que
nós lidamos no dia a dia mesmo, né? Seguir, voltar, sim, não, quero, gosto, continuar, avançar, além dos textos da literatura ali, do roteiro em si. Aqui um pouquinho mais de exemplo, né? Ó, aceitar a missão, perguntar sobre a missão, seguir, falar com outras personagens na história, né? Então, assim, vai se desenvolvendo e a gente vai escolhendo o que fazer. Aqui, por exemplo, ó, a pessoa chega para dar missão para quem tá lendo, e a gente pode escolher perguntar o que aconteceu ou simplesmente seguir a pessoa que está nos dando a missão, né? Então, aí a história vai se desenvolvendo a partir disso. Só voltando aqui rapidinho, pessoal, um ponto de vista interessante é que esse tipo de narrativa, de ficção interativa, ela surgiu na década de 70, num jogo que se chama Adventure, Aventura, em português. E tinha, assim, a pessoa estava dentro de uma caverna e ela tinha que descobrir tesouros a partir de comandos de texto. Qual que era o problema desse jogo? Se você não acertasse os termos certos, dava um erro e o erro não era muito claro. Aí um outro ponto importante para a nossa atuação, né? Direcionamentos claros em mensagens de erro, por exemplo. E caso vocês tenham interesse, tem aqui 2 links que eu vou deixar disponíveis para vocês, que é uma lista de jogos de ficção, na verdade, de jogo não, né? Uma lista de história de ficção interativa e uma lista aqui com 10 melhores jogos de narrativa interativa. Aí vocês fiquem à vontade para caso queiram conhecer. E o que evitar na narrativa interativa, né, para torná-la melhor? A terceira opção é uma delas. O que seria essa terceira opção? É aquela solução que os protagonistas nos livros, eles usam para fugir de um dilema, né? Então, não sei, seja uma opção, você pula da janela ou você está pegando fogo no prédio, você pula pela janela ou você usa o elevador. A terceira opção seria, não, eu vou de escada, que é mais seguro. Então, num jogo de narrativa interativa, a terceira opção deve ser evitada. E ela deve ser evitada exatamente pela segunda opção aqui, que é a opção criativa. O que seria a opção criativa? A gente dá para a pessoa usuária uma capacidade de fazer o que a gente não previu na história, e isso geraria erros, né? Então, a gente propôs ali um roteiro, e se a gente dá essa capacidade da pessoa ter uma opção criativa ou uma terceira opção, a gente vai fugir da narrativa que a gente estabeleceu ali durante o kick-off, por exemplo, né? Da história, durante a iniciativa aí do programa para fazer o jogo. Uma outra coisa a ser evitada é a reprodução em tempo real. Para quem joga, sabe que isso é muito constante nos jogos, né? É sempre muito corrido, é sempre pouco tempo para decidir. Se você não fizer certa coisa na velocidade certa, você vai tomar um tiro, você vai cair em algum abismo, e aí o seu jogo vai terminar ali, vai dar um game over. Então, evite a reprodução em tempo real. A gente tem que ter um tempo ali para pensar na interação, pensar na conversa que está rolando na narrativa. E esses 3 pontos aqui, se a gente evitar, já vai ter uma narrativa interativa bem interessante. E aí uma coisa que eu gostaria de entrar agora, que vai ser bem importante, é que vocês notaram que tem bastante texto dentro das narrativas, né, dos jogos, da ficção interativa, tem ali as opções para você escolher o tipo de conversa. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, que eu achei muito interessante, que eu descobri durante a minha pesquisa, é o tipo de texto que nós, UX Writers, lidamos no dia a dia, né? A tipologia que lida com esse estudo, né? A tipologia textual ela é uma área dentro da linguística e ela fala das construções que apresentam determinadas características linguísticas dos textos. Então, a título de curiosidade, o tipo de texto que lidamos no nosso dia a dia é o injuntivo. Vocês vão entender o que é. O texto injuntivo ele é aquele que visa instruir ou ensinar alguém, ele foca na explicação e no método, ele traz textos objetivos, sem espaço para outras interpretações, ele traz o uso da linguagem simples e objetiva, e muitas vezes, e algumas vezes técnica, tipo tutorial, né? Tem que ser um pouquinho técnico. Ele tem a presença da linguagem formal baseada na norma culta. Esse ponto aqui, eu acho que ele foge um pouco da nossa atuação, porque às vezes a gente usa a gente foge um pouco da norma culta para atingir o universo semântico da pessoa usuária, né? Então aqui eu deixei porque é isso que estava na pesquisa, mas eu não concordo muito nessa parte aqui, em se tratando de textos para a experiência do usuário, tá? E a gente usa verbos no imperativo, que denotam ordem. Então, faça, feche, siga, por aí vai. Que são termos que a gente já está acostumado, né? E como os UX Writers entram na história? Aqui eu trouxe um nicho,
uma pesquisa, desculpa, que são os nichos de atuação. Eu peguei esse gráfico aqui do raio-x dos UX Writers brasileiros, uma pesquisa bem interessante desenvolvida em 2022, só para mostrar onde estamos atuando atualmente, né? Que são produtos, né? UI, chatbot, tech writing, VUI, Content Ops. E uma coisa que eu notei é que não temos UX Writers atuando diretamente com games, né? Embora seja uma área muito interessante para se atuar. Por isso que eu trouxe esse dado aqui. E aí a gente entra na história nesse cenário aqui. Um mercado que é bem rico, que segundo esse dado aqui, por exemplo, ele movimentou no Brasil em 2021 11,8 bilhões. E segundo a pesquisa da indústria brasileira de games, feita em 2022, no Brasil há mais de 1.000 estúdios que desenvolvem jogos. Então há bastante campo aí para a gente atuar, né? Não só campo, como dinheiro, como vocês viram. E esse primeiro dado aqui que eu falei da indústria brasileira de games, ela foi feita pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. E, bom, a partir do exemplo que eu dei ali em cima, né, fica evidente a importância do texto para tudo isso, né? Principalmente o microtexto. Nesses jogos aí, os textos, para a experiência do usuário, é o que dita o tom mesmo. Né? Então, por meio dos chamados, né, para ação, para desenrolar as histórias. E se a gente usar as ferramentas que a gente já tem à disposição hoje, a gente consegue melhorar a interatividade e aprofundar, né, e proporcionar uma melhor experiência, projetado no foco da narrativa interativa mesmo. Né? Ou seja, a gente tem uma caixa de ferramentas ali, que no caso pode ser, por exemplo, essas aqui de pesquisa, né? Por exemplo, preencha as lacunas, caneta marca-texto, técnica de compreensão de texto. Então, eu trouxe aqui uma lista de técnicas que muitas referências aí do mercado, né, da comunidade UX Writing já passa em cursos, que poderia ser aplicado para que a gente consiga proporcionar tudo isso que eu comentei aqui, né? Uma melhor interatividade, mais experiência, melhor interação e tudo mais. E aí é uma pergunta bem interessante, né? Tá todo mundo falando, poxa, mas por que eu deveria atuar simplesmente na narrativa interativa, em games de narrativa interativa, em ficção de narrativa interativa, ou não simplesmente jogos comuns? Primeiro, a vantagem competitiva, né? Que todos nós buscamos por experiências marcantes. Narrativa interativa pode oferecer isso por meio da imersão e da maior interatividade. Então, a vantagem competitiva é essa. Seria isso, né? A narrativa interativa ela traz uma revolução e uma disrupção. Afinal, a gente já tem aí muita coisa sendo produzida hoje, né? Muitos games, muita música, muita literatura, cinema. Então, se a gente tiver um temperinho ali que a narrativa interativa pode dar para a gente vai estar um passo adiante ali. E a outra coisa que é mais interessante, pelo qual nós somos evangelizadores, é dar poder às pessoas usuárias, né? A partir do momento que a gente tira esse papel passivo que as pessoas usuárias têm ao ler, a consumir uma arte, né, como um livro ou um jogo, na narrativa interativa é diferente, porque a gente coloca a pessoa no meio disso tudo e ela que decide para onde ir, o que seguir, o que fazer. Aqui eu já comentei, né, que são algumas ferramentas aí que a gente pode usar para desenvolver o que eu comentei ali atrás. E para ir além, uma dica que eu dou é busque por cursos que ensinem sobre o desenvolvimento de roteiro de games, tanto para game como para história, né? Acaba sendo um pouco ali a mesma coisa. E logo adiante vai ter alguns links ali de como atuar nessa área. E essa seria uma área muito interessante e para que a gente comece a entrar na narrativa interativa nas empresas de games aí, dentro do setor de roteiros. E uma vez estando lá dentro, a gente poderia, por exemplo, já começar a dar essas dicas, né, para os gestores. Olha, vamos tentar, e se a gente conseguisse implementar aqui um projeto de narrativa interativa para game e tudo mais. Então, inicialmente começaria, além dos cursos que a gente já faz para a nossa área de UX, começar a ver roteiro para game. Aqui os links úteis que eu comentei, quem tiver interesse fica à vontade de acessar. É bastante coisa mesmo, bastante conteúdo legal e vale a pena investir algum tempo aí para dar uma lida. Tem até uns conteúdos meus aqui para dar uma fortalecida, né? Espero que vocês gostem. Seguindo aqui as minhas redes e o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e a gente se fala por aí.
no Instagram, no LinkedIn e nas outras redes. Bruno, sensacional. Nossa, eu fiquei com muita vontade de estudar mais. Inclusive, estou com muita vontade de ler o seu TCC. Não sei se depois você quiser compartilhar com a comunidade, a gente pode atualizar esse PPT colocando o link para as pessoas Boa, pode sim. acessarem. Enfim, se você quiser fazer um artigo, talvez algo mais fácil, né? Das pessoas consumirem, né? Sim, eu vou Fica aí a desmembrar ali maravilha. porque deu uns 40 páginas, ninguém lê Uhum. isso, a gente sabe no dia a dia, mas eu vou desmembrar tudo, melhorar ali a escrita, porque escrita para academia é diferente de escrita para consumo no mar aberto, né, digamos assim. Então a dica é sigam o Bruno no Medium, né? Nos links anteriores está o link do Medium dele, ele vai soltar vários conteúdos maravilhosos, de graça também, gente. Aproveitem. Tem alguns links de cursos que se vocês tiverem curiosidade, a maioria deles são gratuitos para vocês começarem a adentrar nesse mundo aí. E a gente percebe como a nossa profissão é potente, né? A gente não precisa necessariamente escrever só para um tipo de produto, né? Existem outras possibilidades que a gente com certeza pode agregar muito, né? Estou muito feliz com a sua participação, feliz que eu te mandei o convite que deu certo, que a gente está aqui gravando. Eu acho que vai ser a sua primeira de muitas palestras, hein? Né, Jailma? Tenho certeza que vai. Nossa, eu já conheço o Bruno, né? Igual ele comentou no começo, a gente fez pós-graduação juntos, né? Fomos colegas ali de turma. Eu fui uma turma antes da dele, né? A me formar, a apresentar meu TCC. E ele tá aí em vias de apresentar o dele. E eu tô super curiosa para ver o resultado de tudo isso daí. Tenho certeza que o trabalho dele tá muito incrível. Ele deu um gostinho ali e ficou aquela vontade. Eu quero ver mais, quero ver mais. Então, a hora que você publicar, avisa a gente, que a gente avisa aqui para todo mundo, darem uma olhada. E é o que você falou, gente, não se limitem. Acho que o X-Writing, ele está aqui para isso. A gente não pode se limitar. Então, se você gosta de jogos, gosta de escrita, olha aí, por que não? Legal, eu que agradeço, pessoal, reforçar aí, agradeço pelo convite mais uma vez. Muito sucesso para vocês, sucesso para a gente, né? Agradeço esse espaço maravilhoso que vocês proporcionam para todo mundo. E é isso. Agradecer também ao Vinícius e todo mundo. Vou falar em agradecer, a gente não pode deixar de agradecer quem fez isso tudo aqui ser possível, né? A gente chegou com uma ideia e esses patrocinadores abraçaram super, que foram, né? GetBots é uma empresa especialista em chatbots e a The Starter, uma escola portuguesa de UX Design, UX Research, UX Writing e vários outros cursos maravilhosos lá, inclusive o nosso está lá, UX Writing na prática, e o apoio do UX Writing Cast, que é atualmente o único podcast em português focado em UX Writing e Content Design, que vocês vão encontrar várias entrevistas maravilhosas lá, todas para você acessar gratuitamente. E já fica o nosso convite aí, Bruno, para você vir gravar com a gente a segunda temporada, que a gente vai começar a gravar em breve, né? Convite aceito. Arrasou, maravilha. Entrem no site, lá tem o link do nosso Telegram, o link do nosso WhatsApp e das nossas outras redes sociais. Então, participem, interajam. Se quiser algum conteúdo, manda lá nas redes sociais para a gente, manda um direct. E a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. E se você assistiu até aqui, acho que a gente merece a sua inscrição, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário bacana. O que você achou dessa palestra incrível, que foi quase uma aula, né, do Bruno. Mande esse vídeo, compartilhe nas outras comunidades das quais você faz parte. Se quiser postar aí um vídeo, o que você achou lá no LinkedIn, já aproveita, deixa suas impressões também. Se você estiver ouvindo esse conteúdo na sua plataforma de streaming favorita, não é de streaming. Se você estiver ouvindo esse conteúdo na sua plataforma de áudio favorita, não esqueça de seguir a gente nessa plataforma. O Spotify você pode avaliar, inclusive com 5 estrelas. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.